Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos continuar falando a respeito da BNCC, nos aspectos elementares, essenciais da BNCC, para a gente entender uma dimensão geral do documento. Nós conversamos na aula de terça-feira a respeito da educação infantil e como ela está posta na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do compromisso desse currículo, dessa BNCC, com a educação integral, com a formação humana integral, tá? Então, para início de conversa, né, é necessário a gente entender o seguinte: a dimensão de currículo e de educação integral. Quando a gente pensa na Base Nacional Comum Curricular, ela vai servir de parâmetro, de base, de fato, para a construção dos currículos, né, de cada sistema de ensino. Então, os currículos estaduais e os currículos dos sistemas contemplando os aspectos locais. A definição que nós temos dentro da BNCC e do currículo, na perspectiva da educação integral, é na perspectiva da formação humana, ou seja, que a formação humana ela ocorre de maneira integral, ou seja, ela acontece o tempo inteiro, ao longo de toda a vida e em todos os espaços. Então, hoje nós temos com a BNCC e o Currículo Paulista, que são grandes elementos de inovação para os sistemas educacionais, tanto públicos quanto privados, uma visão de formação, de fato, do ser humano em todas as suas dimensões, em todos os seus aspectos. E isso nasce lá na creche, vai até o ensino médio e por toda a vida. Então, pela primeira vez, nós temos uma preocupação com essa formação em todas as dimensões. O que essa formação humana visa, né? Qual o objetivo dessa formação humana dentro dessa perspectiva integral? A perspectiva o que se quer, o que se pretende com a BNCC e o Currículo Paulista, e com essa preocupação com a formação humana integral, é garantir o desenvolvimento humano em todas as suas dimensões. Nós entendemos, por fim, que o ser humano ele é formado por uma dimensão intelectual, uma dimensão física, uma dimensão afetiva, uma dimensão social e uma dimensão cultural. Então, nós nos preocupamos, dentro desse novo tempo da educação, com todos esses aspectos, com todas essas dimensões: intelectual, física, afetiva, social e cultural. Quando nós tínhamos um outro momento na educação, pensando no que nós tínhamos posto na LDB, o que nós tínhamos na Constituição Federal de 88, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos uma visão que mais se preocupava com aspectos intelectuais do que com aspectos, muitas vezes, de ordem afetiva. Hoje, por contrário, nós temos todos esses aspectos diferenciados sendo trabalhados em todas essas dimensões, desde as crianças, desde os bebês até os adultos. Então, nós temos lá bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas dentro da educação infantil, e já alicerçamos ali o trabalho nessa perspectiva, nesse processo de formação integral. Há uma especialista em educação chamada Ana Penido, se escreve Ana com dois N's, né? Ana Penido, que é uma consultora que vai nortear ali a construção do currículo paulista, da própria BNCC. Então, tem muita coisa que a Ana Penido ensina, quanto às 10 competências gerais, quanto a essa formação humana integral. Se vocês tiverem curiosidade depois de acessarem no YouTube, eu coloco o link para vocês, mas vocês podem pesquisar também. Tem vários materiais. A Ana Penido é especialista pelo movimento pela base, né? Então, ela é responsável, junto com diversos outros pesquisadores e autores, por alicerçar, estruturar e levantar essa temática da necessidade de termos uma base nacional comum. Bom, quando a gente pensa em educação integral, nós vemos que é um conceito que ele vem sendo construído com o passar do tempo, desde o final da década de 90. Então, o que acaba acontecendo? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa necessidade, essa preocupação, esse viés com essa formação em todas as dimensões do aluno, fizeram
com que preocupasse com essa questão da educação integral. Então, é um conceito novo, não só na dimensão intelectual, de conteúdos, conceitos, procedimentos, mas também todas as demais dimensões que formam esse aluno. Quando nós estudamos Jean Piaget, por exemplo, nós vamos pensar na questão da formação humana e também nas etapas de desenvolvimento, nas fases de desenvolvimento, não é? Pensamos aí em toda a estrutura que compõe o ser humano. Se a gente for pensar lá na realidade da creche, do Fundamental 1, nós vamos pensar naquela criancinha que nós estamos recebendo, naquele bebê, né, que ainda tem uma falta de autonomia, uma dependência em relação ao adulto. Nós vamos pensar naquela criança bem pequena que tem uma dependência, ainda precisa de suporte, precisa de apoio, não consegue interagir com todos, não consegue ainda se expressar com clareza. E aí nós vamos vendo como muda, com o passar do trabalho pedagógico, como essa criança vai se desenvolver, vai ganhando cada vez mais autonomia, vai ganhando cada vez mais condições de desenvolver-se, interagir, de brincar, de socializar, de conviver. Dentro dessa concepção de educação integral, nós vemos que ela propõe a constituição de políticas e práticas educativas inclusivas e emancipatórias. Então, o que nós temos? Todos, ninguém fica para trás. Todos são importantes. Então, o que a BNCC traz como grande inovação é que todos somos responsáveis pelo processo de aprendizagem, que não dá mais para deixar aquela criança quietinha, ela não quer participar, ela fica no canto. Não. Tudo a gente deve mobilizar para que todos sejam tocados, para que todos possam fazer parte desse processo formativo. Porque nós lembramos na aula de ontem da questão da personalização, do hibridismo das práticas pedagógicas. Todo aluno é um aluno, ele é um indivíduo. Então, nós não temos mais como colocar uma única pauta de aula, um único formato, uma única estratégia, ensinar todos da mesma forma. Cada aluno tem respeitado as suas potencialidades, as suas dificuldades, e aí vai demandar cada vez mais aquele arrojo, aquela força de vontade, a preparação do professor para dar conta dessa nova demanda. Então, aquela sala de aula ali organizada, aquela sala de aula, vamos dizer, centralizada na figura docente, não há mais, não existe mais, não cabe mais para esse contexto. Bom, o estudante e o seu desenvolvimento, eles passam a ser, dentro da BNCC, centralizados no centro desse processo. Então, eles passam a ser o centro do processo educativo. Nós vamos ver em muitos concursos, processos seletivos, formações, o entendimento de que o aluno é sujeito dentro desse processo formativo, dentro desse processo de educação integral. Então, ele é sujeito, ou seja, ele age, ele atua, ele não é só uma figura passiva dentro desse processo. Então, sempre lembrem, a criança bem pequena, o bebê, ele é sujeito dentro desse processo. Então, tudo o que nós formos propor dentro dos campos de experiências vão ser voltadas, todas essas práticas serão voltadas para o indivíduo que ali está. Então, o estudante, a criança, é sujeito, é centro desse processo. E, em sendo sujeito, nós vamos analisar 4 dimensões importantes em se tratando desse sujeito. A criança é um sujeito social. Ela está vinculada a um contexto, ela está vinculada a um grupo, ela está vinculada a uma realidade. É também um sujeito histórico. Ela vai evoluindo com o passar do tempo, com o passar da humanidade. Ela está inserida num tempo e num espaço. Então, nós dizemos que ela produz conhecimento, ela traz saberes e, sendo assim, é um sujeito histórico. Está envolta a um contexto. Também é um sujeito competente, porque as crianças já chegam sabendo fazer uma série de coisas. E nós vamos potencializar. Cabe ao professor, sendo na creche, na pré-escola, ou no ensino fundamental, ou médio, ou ao longo da vida, cabe ao professor potencializar,
potencializar, fazer com que esse aluno se desenvolva, fazer com que esse aluno, de fato, perceba que é, sim, competente e possa, a partir dali, progredir, dar os próximos passos, cada coisa no seu tempo, para que ele perceba que, de uma coisa básica, elementar, ele consegue construir coisas mais difíceis. A criança bem pequena, por exemplo, ela vai conseguir comer com as próprias mãos, não é? Com autonomia, sem depender de um adulto. Ela vai conseguir, por exemplo, realizar tarefas operacionais simples. Ela vai conseguir, por exemplo, identificar os objetos que ela gosta, os brinquedos que ela gosta mais, os brinquedos que ela gosta menos, fazer escolhas. Então, isso é muito importante. E também compreendemos a dimensão de que o sujeito é multidimensional. Como nós vimos, existem várias coisas que estão ao redor na formação da psique humana. E esse currículo, dentro da perspectiva da BNCC, traz essa tratativa nas dimensões intelectual, física, afetiva, social e cultural. Quando a gente pensa em educação integral, é importante a gente lembrar que esse processo tem contribuído para reconectar o sentido da escola e da educação com a vida. Nós não podemos entender que a sala de aula, o chão da escola, o chão da creche, é desvinculado de um contexto, é desvinculado de um momento. Então, mais uma vez, nós vemos que a BNCC traz grande contribuição para o processo de formação humana integral nessa perspectiva de vincular de novo tudo o que nós vivemos na creche, tudo o que nós vivemos na pré-escola, tudo o que vivemos no fundo ou no médio, a realidade, a vida. Então, não só aprender para a prova, mas aprender para fazer algo, para colocar aquele conhecimento em prática. Então, isso é muito importante. Quando nós pensamos em educação integral, nós vemos que trata de uma concepção de ser humano que transcende as concepções redutoras que hoje predominam na educação. Essas concepções anteriores, elas enfatizam apenas o homem cognitivo ou o homem afetivo. Então, é como se separassem a nossa mente, o nosso corpo, em duas esferas, o aspecto cognitivo e o aspecto afetivo. Quando, na verdade, a BNCC, o Currículo Paulista e tudo que nós temos de inovação dentro da educação, faz o contrário, reúne as duas coisas, porque não são processos dicotômicos, não são processos distintos, mas são processos que se integram. Então, quando a gente forma essa criança, quando a gente forma esse adolescente, esse adulto, nós estamos contemplando tanto o aspecto cognitivo quanto afetivo. Ele vai passar a aprender a lidar com o medo, com a frustração, com a decepção, a entender que o sentimento de raiva não é problema, o problema é o que eu faço com essa raiva, a entender que tem momentos que eu vou ficar triste e não há problema nenhum nisso. Então, nós vemos uma mudança muito profunda dentro dessa perspectiva. Quando a gente para pensar em educação integral, a gente vai começar a analisar a integralidade humana. Se dá pela intersecção dos aspectos biológico-corporais, do movimento humano, da sociabilidade, da cognição, do afeto e da moralidade, em um conjunto de um contexto, na verdade, né, em um contexto de tempo e espaço. Então, em um contexto tempo-espacial. O que quer dizer isso, gente? Se a gente for parar para pensar no que se dá no chão da creche, nós vamos ver muito claramente esses aspectos sob intersecção, ou seja, se conectando, se perpassando, biológico-corporais. A creche não serve apenas para cuidar, né? Mas também para educar. Então, é um processo que caminha lado a lado. A questão do movimento humano, da autonomia, da movimentação, da ação propriamente, depois da sociabilidade. O que é a creche, o que é a pré-escola, se não também o momento onde essa criança vai aprender a conviver com seus pares, a conviver com outros adultos, a sair da esfera ali apenas e exclusivamente do contato da família, das pessoas mais próximas, mas passar a se inteirar desse contexto, desse meio, dessa comunidade. Depois, a questão da cognição. Também vamos aprendendo e ampliando as habilidades, as competências, num grau progressivo, coisas mais fáceis, e depois vamos ampliando, vamos tornando mais complexo, assim como o nosso desenvolvimento vai se tornando mais complexo. A questão do afeto, essa criança vai aprendendo nessa perspectiva de educação integral
também a gerenciar, a explorar o que está sentindo, a expressar esses afetos. E isso é muito importante. E a questão da moralidade, do certo e do errado, por que é certo, por que não é, se isso realmente traz proveito para a comunidade, se faz com que eu realize meu projeto de vida, porque nós falamos há pouco que o sujeito de todo esse processo é o aluno. E esse aluno, ele tem um projeto de vida, ele tem uma meta, ele tem um plano, né, de vida. Então, é muito necessário que nós tenhamos aí essa dimensão de entendermos se aquilo que eu estou fazendo com a minha vida, de fato, satisfaz aquilo que eu acho que é certo, aquilo que não, se realmente eu realizo e concretizo o meu projeto de vida, os meus planos, as minhas metas. Isso é muito importante. Bom, quando a gente para pensar em educação integral, nós temos que lembrar que a educação integral promove equidade, porque ela é um direito de todos. Ninguém fica para trás, ninguém pode ficar para trás. Aquele aluno difícil, aquele aluno indisciplinado, aquela criança que é agressiva, que morde todo mundo na creche, que cospe em todo mundo, todos têm que estar dentro desse processo. Então a gente tem que encontrar uma ferramenta, uma forma, um canal de comunicação, ir ganhando essa criança para que, de fato, todos possam participar. Lembrando também que a educação integral, ela traz o aspecto de uma educação inclusiva. Então, de fato, se é direito de todos, quer dizer que todos fazem parte. Reconhece a singularidade dos sujeitos, uma construção de pertinência do projeto educativo para todos, porque antes a gente pensava assim, essa é a aula que eu planejei, é a aula que eu vou executar, o conhecimento que o aluno traz de casa, as dúvidas, as inquietações, não tem por que a gente colocar em pauta aqui. O aluno não fala, ele só ouve, o aluno fica numa postura passiva, sentadinho lá e ouvindo todo o tempo o professor falar, e o professor que dirige as propostas. Dentro da perspectiva de educação integral, nós vamos ter as metodologias ativas, a participação do aluno, o aluno como centro e protagonista desse processo, tendo voz, tendo vez. Então, é uma outra situação, é um outro momento da educação. A educação integral também tem uma proposta contemporânea, ou seja, ela foca na formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo. Essa criancinha que está lá dentro da creche, ela vai ganhando cada vez mais autonomia, ela vai ganhando cada vez mais condições de cuidar do próprio corpo, de ter empatia, respeito e cuidado pelo outro, de cuidar do ambiente em que ela está, de cuidar do entorno da escola, de cuidar e respeitar da natureza, enfim, todas as esferas que estão circundando essa criança vão sendo ampliadas. Por isso a gente fala de campos de experiências, que são, na verdade, vivências. Então, essa criança, dentro da educação infantil, ela vai ser instigada, ela vai ser motivada, ela vai sofrer aí experiências, vivências, para ampliar as dimensões, né, em todos os seus aspectos, intelectual, física, afetiva, social e cultural. A educação integral também, ela traz uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, processos educativos contextualizados, sustentáveis no tempo e no espaço. Não cabe mais aquela prática pedagógica, por exemplo, no fundamental, só vinculado a que está posto no livro didático. Então, o professor não tem uma preocupação de contextualizar, de relacionar com a realidade do aluno. Ele vai trabalhar aquele assunto, ele vai trabalhar aquelas perguntas e depois a avaliação. Não cabe mais esse cenário. Hoje nós temos uma preocupação muito grande de tentar trazer para o chão da sala de aula realmente aquilo que está conectado com a nossa realidade. Então, para isso, o professor precisa conhecer os seus alunos e conhecer a sua realidade. Também, dentro desse critério da sustentabilidade, que está vinculado com a educação integral, nós temos integração permanente entre o que se aprende e o que se pratica. Então, aquilo que se dá desde a creche até o médio tem que, de fato, não servir apenas para a prova, não para pôr apenas no papel, mas para se viver. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala dessa questão, que é o cerne da BNCC, que é a educação integral, promover o direito de todos de terem uma educação que, de fato, forme na sua integralidade o ser humano, nós temos a questão
de que pressupõe o pleno desenvolvimento das pessoas nas diferentes etapas da sua vida. A centralidade do sujeito nas propostas educativas. Então, o foco, o ponto central é o sujeito. Quem é esse sujeito? O aluno, é a criança. É ela que nós queremos desenvolver. Por isso eu falei outro dia, não dá para a gente observar essa criança na creche, na pré-escola, observar e fazer um relatório, por exemplo, descritivo do grupo. Porque eu não estou observando o grupo apenas, eu estou observando cada criança. Cada criança tem um tempo diferente, cada criança tem uma vivência diferente, cada criança tem um momento diferente. Então, nós precisamos ter essa dimensão. Também traz para nós uma convicção de que a aprendizagem é fruto das relações do sujeito com tudo que o cerca. Então, o meio, o outro, os objetos de seu conhecimento. Dentro da educação infantil, nós temos lá o primeiro campo de experiência, o eu, o outro e o nós. O que quer dizer esse o eu, o outro e o nós? Conhecer a si mesmo, conhecer as suas emoções, conhecer as suas potencialidades, saber quem eu sou, o que eu estou fazendo, de onde vim, também a minha relação com o outro, a necessidade de empatia, de respeito, de conviver, para que, de fato, eu possa, por fim, pensar no nós, na relação dessa minha construção de identidade com a minha comunidade. Então, eu tenho uma função social, eu estou vinculado dentro de um contexto. Daí, o que nós temos dentro dessa perspectiva ainda? Que a educação, ela se compromete com a construção de conhecimentos com sentido e significado. Se eu proponho uma brincadeira para a criança, ela não é uma brincadeira para passar tempo, ela não é uma brincadeira não intencional. Todos os processos que se dão no chão da escola são processos intencionais. Eu tenho que saber qual é o objetivo, o que se pretende com aquela proposta. E a BNCC ela vai trazer para nós essa luz, essa claridade daquilo que eu pretendo com o bebê, com a criança bem pequena, com a criança pequena. E aí nós vamos entender que as aprendizagens elas devem ser relevantes, acessíveis, pertinentes e transformadoras. Se as aprendizagens, se as vivências dentro desses campos de experiências não possibilitarem essas 4 colunas aí da questão das aprendizagens, que elas sejam relevantes, ou seja, importantes para aquela criança, acessíveis, pertinentes e transformadoras, não vai surtir efeito. E aí a gente vai cair naquela velha questão do essa criança não aprende, essa criança já atingiu o limite dela, essa criança não vai para frente, essa criança tem que reprovar. Essa criança, gente, é uma criança, ela tem, como qualquer outra, direito de aprender. Então, nós temos que encontrar outros caminhos, outras alternativas, porque sempre há outros caminhos, sempre há outros métodos, outras formas de ensinar e chegarmos até aquela criança. Se ela não aprende, nós temos que entender qual é o contexto que ela está, qual a relação dessa criança dentro da sua família, a relação dessa criança com a outra. Então, se a gente for observar atentamente, essa criança consegue conviver? Será que ela, com os amigos, ela consegue conversar? Ela consegue se expressar? Ela consegue persuadir os amigos? Enfim, a gente vai observando o desenvolvimento dessa criança. Quando a gente fala de aprendizagem, não dá para deixar ninguém para trás, por quê? As crianças, elas nascem naturalmente curiosas e investigativas. Então, as crianças são curiosas e investigativas. Ou seja, ela já nasce com aquele start para o aprender, para descobrir o mundo, para descobrir coisas novas, para fazer coisas novas. E aí, o que cabe a nós dentro da creche, da pré-escola, do ensino fundamental 1 e 2 e do médio? Que essas características elas possam ser potencializadas. Se a criança já é curiosa, a gente vai trabalhar para que ela seja cada vez mais curiosa, mas com uma curiosidade científica, para descobrir de fato como que as coisas são, quais são as origens, as relações de uma coisa com outra, enfim, nós vamos potencializar essas duas capacidades de curiosidade e investigação. A educação integral, ela tem uma preocupação de estimular as aptidões naturais, portanto, de todas as crianças, certo? E aí o que acontece? Para se ter essa aprendizagem,
existem estratégias mais ativas e menos ativas, ou seja, a criança fica à mercê ali, fica mais no canto. O que nós temos hoje na educação? Todas as orientações, se vocês forem para formações, cursos, qualquer atualização, perspectiva de metodologia ativa, colocar essa criança para produzir conhecimento, para falar, para demonstrar o que está aprendendo, para construir, então, as oficinas, os projetos, colocar essa criança para realmente fazer várias coisas ao mesmo tempo, então, se dividir em grupos, forma estações de trabalho, cada grupinho ali está fazendo uma atividade diferente, depois a gente socializa. Então, esse processo inovador, ele suga muito do professor, ele exige demais de nós, desde a creche até o médio, mas, em contrapartida, a gente vê que a aprendizagem se dá com muito mais qualidade. Quando a gente pensa na questão do desenvolvimento integral, nós temos que considerar que existem a dimensão física, emocional, social, intelectual e cultural. Então, essas dimensões são muito importantes. Quando a gente vai parar para pensar na educação infantil, nós devemos lembrar, né, que a educação infantil ela tem algumas peculiaridades. Então, nós devemos sempre pensar no contexto que nós temos. Até tem mais alguns livros que eu consultei para outros concursos, para outros processos seletivos, que eu não vou colocar aqui para vocês agora, mas o que acontece? Esses outros livros, eles mostram bem a potencialidade. Eu até vou colocar no grupo depois para vocês, vou mostrar rapidinho. Esse livro chama A Criança e o Brincar. É um livro digital e ele vai falar, são 240 páginas, sobre cada dimensão. Então, a dimensão lúdica na creche, né? Então, vai falar sobre os dois eixos estruturantes, interações e brincadeiras, tá? Depois eu coloco lá para vocês, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha anotado aqui. Quando, por exemplo, a gente fala na educação infantil das aprendizagens essenciais, a gente está focando em comportamentos, habilidades, conhecimentos e vivências, certo? Então, se você quiser anotar isso, é importante, tá? As aprendizagens essenciais da educação infantil estão vinculadas a comportamentos, habilidades, conhecimentos e vivências. Todas essas aprendizagens essenciais, elementares na educação infantil, elas estão vinculadas a objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são organizados em 3 grupos de faixa etária. Aí a gente vai ter lá a divisão em 2 grupos maiores, que é a creche e a pré-escola, né? E aí nós temos o atendimento de creche para bebês e crianças bem pequenas. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, de 0 a 1 ano e 6 meses. Para a BNCC, nós temos a faixa etária dos bebês. Depois, crianças bem pequenas, nós temos de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E pré-escola, crianças pequenas, que são as crianças de 4 anos e crianças de 5 até 5 anos e 11 meses. Lembrando do que eu disse na aula de ontem, nas aulas anteriores, a respeito de legislação, nós temos até 5 anos e 11 meses o atendimento na educação infantil, porque com 6 anos completos, essa criança vai ser atendida no ensino fundamental. A data base, sempre 31 de março, tá bom? Bom, para a gente perceber o foco e a progressão nas habilidades, eu gostaria de comentar com vocês. Dentro do campo de experiência, por exemplo, o eu, o outro e o nós. Se a gente fosse pensar, né, como a gente já conversou na aula de terça, né, não de ontem, de terça. Os bebês, por exemplo, o que eu tenho como habilidade ali para um bebê dentro desse campo de experiência? Vamos lá, perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos. Então, perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e adultos. Depois, as crianças bem pequenas, essa mesma habilidade ela vai ser ampliada. Olha que interessante, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Depois, crianças pequenas,
demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Então, as habilidades, elas vão sendo ampliadas progressivamente, tá bom? Bom, nesse material que está em tela aí com vocês, há um resumo, eu já coloquei lá no grupo para vocês, explicando um pouquinho a respeito da BNCC, para que ela serve, como que ela foi construída, e aí vai falar aí dessas questões todas que nós conversamos, tá? Trazendo que a BNCC ela está estruturada em aprendizagens essenciais, quando chega no fundamental, né, e também na educação infantil, né, ela está articulada em 10 competências gerais. Se vocês olharem bem as 10 competências gerais, elas são oriundas, elas nascem na maior parte delas, né, elas nascem dos direitos de aprendizagem e dos campos de experiências. Então, aquilo que começa lá com os direitos de aprendizagem no infantil e campos de experiência, vai sendo construído dentro dessa perspectiva de 10 competências gerais. Então, nós temos lá, primeira competência, conhecimento. Segunda competência geral, pensamento científico, crítico e criativo. Terceira, repertório cultural. Quarta, comunicação. Quinta, cultura de trabalho e projeto de vida. Sétima, argumentação. 8, autoconhecimento e autocuidado. 9, empatia e colaboração e cooperação, perdão. E 10, responsabilidade e cidadania. Então, essas são as 10 competências gerais, tá? Para as 3 etapas da educação básica. Então, tanto para infantil, ensino fundamental e ensino médio. Se vocês olharem lá, a educação infantil, então, ela está organizada, alicerçada, com direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que nós temos o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E também, aí se desdobram, né, em campos de experiência. Então, são 6 direitos de aprendizagem, e 5 campos de experiências. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Destaquei aqui também a questão dos eixos estruturantes, não esqueçam, interações e brincadeiras. E aí nós temos os 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Aí está falando aí dentro do material um pouquinho sobre eles, tá? Muito bem. Aí tem a forma lúdica aqui dentro dos campos de experiência. Não esqueçam de olhar com atenção, que certamente cairá. Aqui uma explicação rápida, né, de que as crianças são sujeitos ativos, ou seja, ela não pode ficar naquela postura passiva, só bebendo o conhecimento do professor, mas ela tem que interagir, ela tem que participar. E aí eu coloquei um recorte aqui sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, da DSNEI, que nós já falamos um pouquinho a respeito. Também a definição de intencionalidade na BNCC. Então, o que seria intencionalidade perante a BNCC? Aí temos, dentro das competências gerais, né, um resuminho do que é e para quê. Então, conhecimento, o que é? Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para quê? Para entender, explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Então, depois eu peço que vocês leiam cada um deles para vocês poderem se inteirar aí, tá bom? E tem mais algumas questõezinhas aqui a respeito. Bom, eu coloquei para vocês algumas questões que estão lá no grupo, certo? Eu gostaria que vocês aproveitassem esse tempinho final de aula, esses 20 minutinhos, para tentar responder essas questões que estão lá no grupo acerca da BNCC voltada para a educação infantil, tá bom? Na nossa aula de amanhã, nós vamos retomar essas questões, vamos corrigir essas questões e vamos tirar as dúvidas, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e esse tempo de 20 minutinhos aí vocês podem utilizar para responder essas questões e estudar esse material, tá bom? Uma ótima noite para vocês e até amanhã para a nossa próxima aula.